Olá, companheiros, companheiras, você internauta, para você mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes, escritores e expositores espíritas. Hoje o nosso entrevistado é Deilson Salles, da cidade de Guarujá, estado de São Paulo. Ele que é médium, escritor e expositor, e já lançou mais de 70 livros espíritas. Ele está aqui na cidade de Uberlândia no dia de hoje e veio a convite do Centro Espírita Paulo de Tarso. Ele já esteve em Uberlândia a convite nosso há mais de 10 anos e ficou aqui em Uberlândia 2 dias falando para o nosso povo, nossos amigos espíritas da cidade de Uberlândia, e ele retorna, e o programa Espírita tem o prazer enorme de receber esse amigo, esse trabalhador. Seja bem-vindo, Deus, tudo bem? Tudo bem, olá Maurinho, olá nossos amigos da internet, os nossos telespectadores. A alegria é minha de retornar aqui a Uberlândia e participar do programa Elucidações Espíritas depois de praticamente 12 anos afastado de Uberlândia. Muito bem. Adeus, você é de Guarujá, estado de São Paulo, né? Já tem mais de 70 livros publicados, tem trabalhado também com um livro infanto-juvenil e tem feito muitas palestras nas escolas, tanto escolas espíritas como escolas públicas e privadas, não é isso? Isso é porque o trabalho acabou me levando para esse lado, voltado para a proposta do Espiritismo, que é a educação. Então nós entendemos que a educação é a única ferramenta capaz de promover a evolução da criatura humana, do espírito, e alguns livros lançados mesmo com selos espíritas acabaram chegando até as escolas, e o trabalho, a necessidade está em todos os lados para se falar de uma educação que edifique, uma educação que fale de amor e que dê sentido à vida. Consequentemente, o trabalho só tem crescido. Muito bem, nós vamos falar sobre um tema: educação como ferramenta para a evolução das criaturas. Deilson, a educação é o início, né, para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção contra essas crianças que reencarnam e cada um vive com um propósito de trabalho. E isso é muito importante essa orientação: educar. O Espiritismo é uma proposta educativa, não é salvacionista. Então, dentro da proposta de Jesus e da proposta de Kardec, para aqueles que reencarnam e voltam ao mundo, é fundamental que eles encontrem uma educação integral, a educação que contemple o lado espiritual, não é? A educação intelectual, a que instrui, o mundo vai fornecer. Mas é muito importante que, como educadores espíritas, nós tenhamos a consciência de que essa ideia da educação integral precisa ser disseminada, porque a criança também precisa, desde cedo, aprender qual é o sentido da vida, e isso é uma medida, além de educativa, profilática, porque quando você toca no coração da criança, quando você leva a ela as mensagens edificantes, você terá um jovem mais equilibrado. Uma criança e um jovem evangelizado significa que nós teremos perturbados a menos na fila do passe amanhã, e isso é muito significativo. Profilaxia contra as drogas, contra o uso de drogas, enfim, contra todos os males que afetam a nossa sociedade hoje, é um sinal claro de que nos falta educação, que falta orientação e referências positivas para crianças, jovens e também para papais e mamães. Tem uma fala bonita de que quem ama educa, quem ama evangeliza. Eu sempre falei isso na rádio, né? E quem ama realmente trabalha a sua criança, porque papai e mamãe, chega um espírito no seu lar, uma criança que naquela coisa há muito amor, e esquece um pouco de colocar orientação, que é educação, né? Aí, quando na adolescência, esse número grande aí que nós temos aí de usuário de droga é porque deu muito amor, deu muito presente, mas esqueceu de falar: isso não pode ocorrer aqui em casa, meu Deus. Existe muita permissividade na educação, e a vida diz não para todo mundo. Se não prepararmos as nossas crianças e os nossos jovens para os nãos que a vida, de maneira educativa, lhes dará, certamente nós estaremos aí em risco de
de criarmos crianças mimadas, jovens mimados, e num instante em que os embates da vida se apresentarem, eles não vão aceitar os nãos. Por isso é necessário que a educação apresente direitos, mas também, principalmente, deveres. As crianças têm direitos, mas elas têm deveres, elas podem contribuir perfeitamente no funcionamento doméstico. Uma criança pequena pode pegar a roupinha suja, colocar no cesto, levar na máquina de lavar. A mãe não precisa necessariamente pegar tudo. Aquele que é mais jovem pode colaborar de uma outra forma no funcionamento do lar. Com isso nós distribuímos tarefas, nós educamos, nós colocamos limites e inserimos o jovem, a criança, no funcionamento da vida de maneira que eles sintam-se sempre integrados a todo o funcionamento. Não podemos colocar os nossos filhos numa redoma à parte, onde eles acreditem que os desejos que eles têm são direitos adquiridos. E com isso eles crescem iludidos, atormentados, e no instante em que a vida dizer não para um dos nossos filhos, nós podemos ter aí um suicida em potencial, porque não sabe lidar com as próprias frustrações, alguém que cresceu de maneira alienada e não tem a percepção exata do que é o mundo, e isso tudo é muito perigoso. Por isso é fundamental que desde o berço se institua e se estabeleça uma amizade que integre pais e filhos. Os pais devem arrumar tempo para estar com os filhos, devem priorizar a educação dos filhos, embora os compromissos profissionais na vida de todos, se temos filhos, precisamos ter tempo para educá-los. Portanto, a presença paterno-maternal é fundamental, mas, evidentemente, não aquela presença que seja excessivamente permissiva, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o caminho do meio, direitos, mas deveres a serem cumpridos. O pai não pode, e a mamãe, é claro, não pode se utilizar do autoritarismo, mas deve se utilizar da autoridade que o exemplo confere àqueles que coadunam diálogo, fala com ação. Deus, algumas pessoas faz uma confusão em educação com uma escola, né? E assim, acho que colocou o filho na escola, já está cumprindo com o seu dever. Não é só isso, né? De forma alguma. A escola ela vai fornecer a instrução, a família vai fornecer a educação. A educação, como bem diz Allan Kardec, é a formação de caracteres. É importante que a criança observe exemplos edificantes dentro da própria casa, é isso que marca, são os exemplos que arrastam, não são os discursos. Veja você que o jovem de hoje, ele não aceita a catequização, ele não aceita simplesmente o não, ele quer saber por que não. Então, diante desse quadro, é muito importante que os papais e as mamães parem de falar com os filhos e passem a conversar com os filhos, sem que com isso abram mão da autoridade. A autoridade a que eu me referi há pouco, aquela autoridade que é alcançada através do exemplo, não é? Muito bem. Deus, outras coisas assim que a gente percebe é que se faz o papai e mamãe entra de sócio de um clube, põe uma das melhores escolas, ou então leve atrás da escola, que realmente precisa ser feito, né? E quer dar os melhores presentes e esquece disso aí, que é a evangelização. Vamos falar da religiosidade. Eu conheço uma senhora que ela tinha 4 filhos homens e uma mulher. Ela falou assim: Mauro, eu errei demais. Eu deixei meus filhos crescer para escolher uma religião e eles não escolheram nada, escolheram o mundo. Qual que é a sua opinião a esse respeito? O pai e mãe que faz isso, espera eles crescer para escolher uma religião, dando muita liberdade, muito democracia. Veja, você obriga seus filhos a ir à escola, seja qual for a religião de sua preferência, aquela que você acredite. Se você obriga seus filhos a ir à escola e eles necessitam da formação intelectual para amanhã terem uma profissão e conseguir viverem no mundo, é fundamental também que você os obrigue, durante a infância, a participar do aspecto religioso com o qual você tem identificação.
Os valores morais, religiosos, eles ajudam sim na formação da criatura. Nós temos uma educação, e a educação integral a que eu me refiro é aquela que contempla a asa da espiritualidade em primeiro lugar e depois a asa da intelectualidade. Nós temos homens inteligentíssimos, mas de uma moral duvidosa. Homens inteligentíssimos estão à frente de países e de cidades e de instituições e empresas capazes de promover o progresso tecnológico, muito competentes, mas não têm valores humanos, não têm referências positivas, e com isso é claro que a educação ela fica capenga. Ninguém alça voo para uma vida mais feliz com uma asa só. É fundamental que se contemple na educação dos filhos, e os pais, enquanto tiverem ascendência sobre eles, devem obrigar os filhos a segui-los na religião que eles acreditem, que eles pratiquem, ou na prática da caridade, ou ter ações que fomentem valores morais e edificantes no coração das nossas crianças e dos nossos jovens. O pai que se omite é porque ele não está muito preocupado com esse aspecto. O mundo que a gente contempla, a sociedade que a gente contempla atormentada, é justamente o reflexo do que acontece na família hoje. Falta união, faltam essas referências e esses valores que precisam ser resgatados. Muito bem, eu quero agora fazer um convite a você que nos acompanha, você internauta. Nós queremos te convidar para ser um colaborador, você pode ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode ser nosso voluntário. Marque uma visita, leve suas doações. O telefone para você falar com a gente é o 3235-3129, 3234-8712. Lembre, nós precisamos da sua ajuda para ajudar aquelas criaturas que estão ali em atendimento. Nós voltamos a falar com Adeilson Salles, médium, escritor e bom expositor, um trabalhador da doutrina, um estudioso da doutrina, e o tema educação como ferramenta para evolução, que é muito importante. Você, papai e mamãe, olha, não basta apenas ser pai, é preciso orientá-los, é preciso educá-los. É melhor você levar seu filho hoje numa religião do que você ter que buscá-lo amanhã na prisão. Isso é bom, Deus? É verdade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. A paternidade e a maternidade, verdadeiramente, como está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, são missões. Uma missão da qual nós daremos cabo amanhã e seremos cobrados, porque os nossos filhos, através daquilo que recebem da nossa educação, daquilo que fornecemos a eles, irão colaborar na transformação do mundo. Isso é muito sério e é muito grave. Por isso é importante educar, é importante que o pai alie o seu discurso, a sua ação. Ele não pode dizer para o filho não beber e beber. Ele não pode dizer para o filho não fumar e fumar. Ele não pode dizer para o filho não mentir e mentir, mesmo afirmando num simples telefonema, pedindo para o filho dizer que ele não está em casa. Nós somos observados silenciosamente, esquecendo os discursos moralistas. As crianças e os jovens nos observam e eles seguem aqueles que lhes são os modelos, e os pais são os primeiros modelos dos filhos. É importante frisar também que a nossa família é a primeira sala de aula do espírito aqui no mundo. Por isso nós encontramos a diversidade dentro de casa, as diferenças, mas aqueles que estão papais e mamães no presente momento e nessa encarnação, a responsabilidade é muito grande de conduzir esses filhos queridos de Deus a uma vida melhor. Muito bem. Na realidade, é mais ou menos assim, papai e mamãe, vocês estão se acompanhando, tio, vovô e vovó, olha só, não existe por acaso. Aquelas criaturas que vêm no lar, elas vêm programadas, é uma programação, né? Sim. E a programação, é uma evolução, é trabalhar a evolução de cada espírito, né? Sim. Então você, papai, você, mamãe, tem uma responsabilidade com aquelas criaturas que vêm no seu lar. Sim. Por que quiser o lar?
para receber dos pais tudo que você falou, orientação, para se tornar homem de bem amanhã. Criança evangelizada hoje, criança de bem amanhã, não é isso? É verdade. Bons governadores, bons dirigentes, bons professores, põe tudo, né? Homens de bem, né? Homens de bem, isso é interessante. Outra coisa que eu queria te perguntar, Deus, você acha que hoje a família que tem um usuário de droga em casa, ele sofre muito, a família toda sofre com aquilo. Qual que é o trabalho que você tem feito para papai e mamãe ter alguma coisa de prevenção, para isso não termos chegado até o seu lar? A prevenção, nós entendemos que devido à questão grave de saúde pública que as drogas trouxe, o consumo das drogas hoje é uma questão de saúde pública. Portanto, deveria ser tratado como tal, deve ser tratado como tal. Para se evitar essa moléstia, que é a dependência química, nada mais eficiente do que a educação. Então, eu defendo que nas escolas fossem instituídas cadeiras que tratem das drogas, da ecologia, de questões que flagelam a nossa juventude no dia de hoje, que trazem esse verdadeiro flagelo, a destruição, o suicídio. Estas questões podem servir de cadeiras, de disciplinas, porque o jovem, a criança educada e orientada, ela vai dizer não às drogas amanhã. Nós precisamos ter ações mais eficientes. Uma vez que o jovem esteja dependente químico, a dependência química ela é uma enfermidade. O jovem acaba dependente e a família toda emocionalmente torna-se dependente também. Isto tendo acontecido, é claro que um problema como esse não pode ser enfrentado sem ajuda profissional e especializada. E existem muitos recursos aí, muitas pessoas que podem auxiliar no esclarecimento, tanto da família quanto do dependente. Agora, o processo de recuperação depende muito do próprio enfermo, mas nós podemos evitar males maiores se atuarmos de maneira incisiva na questão educativa. Assim como falamos, ensinamos a criança a ler, é importante que ela também comece a ter contato e ser informada com respeito às questões das drogas, do próprio sexo. Também deveríamos ter uma cadeira que tratasse desse assunto. Seria e é fundamental para uma sociedade mais feliz do futuro que esses temas sejam abordados o quanto antes. Deus, há um equívoco, né? E a pessoa muitas vezes a família faz até sem perceber, e está virando quase que todos os lares, algumas, na sua grande maioria, isso ocorre. No aniversário de uma criança, também se leva cerveja para servir os adultos, e começa na cabeça deles também falar que não pode, no próprio aniversário deles é solto bebida, né, de álcool e tudo ali, e é complicada a situação, falar para eles que não pode, até nos seus aniversários eles usam, né, bebida alcoólica junto com eles. É o que você falou, maus exemplos que depois você não tem como o pai estar chamando a atenção, é isso? Se o pai coloca o dedo na cerveja e molha a boca do filho, ele já está ali incitando a criança a conhecer essa droga, porque o álcool, queiram ou não, aqueles que cultuam a bebida, que adoram tomar a cerveja e dizem que tomam socialmente, tem pessoas que realmente tomam socialmente, não vão ser tão radicais assim, mas para algumas pessoas um simples copo de cerveja pode deflagrar uma dependência, lembrando que nós não vivemos apenas uma vida, que trazemos em nós um pretérito, um passado de ligações, e que dentro dessas ligações nós podemos já ter transitado, sim, pela fila do vício e outros vícios mais. Mas é claro que se a criança observa no meio em que ela vive o culto à bebida, o exagero com relação à bebida, é claro que ela vai fazer parte desse mundo. Então, se eu não desejo que o meu filho beba, eu não posso beber na frente dele. Mas se eu bebo, evidentemente que assim que ele tiver maior, ele vai querer participar também e vai ser meu companheiro de copa. É interessante que você que está nos acompanhando, que nós devemos sempre compreender que, olha, essa criatura que veio no seu lar teve várias vidas.
Você não sabe que espírito que chegou dentro do seu lar, né? Qual foi os vícios que ele já teve, que já obteve, né? E qual o defeito problemático que ele vem com ele, e você precisa então trabalhar, orientar, porque ele vem exclusivamente naquele lar ali para receber uma educação adequada para ele poder superar todas aquelas manias, né? Aqueles reflexos, aquelas coisas do passado, né, meu Deus? Então é importante a gente observar isso aí. Ai, bonitinho, que anjinho, mas a mãe do Hitler também deve ter dado muito beijo nele, muito abraço. Ele matou 1 milhão de judeus. Faltou educação, não faltou? Certamente a educação evitaria muitos males na sociedade. É importante para os pais, para os educadores, para os evangelizadores que compreendam que quando você contempla a criança ou o jovem, tenha ele a idade física que tiver, é um espírito que já viveu outras vidas. Você não está educando corpos, você está educando espíritos imortais. E isso se revela com muita clareza na observação que você vem a ter dentro do seu lar, comparando os filhos. Você vai ver ali um comportamento absolutamente diverso, porque cada um tem já a sua carga, o seu entendimento. Nas palestras eu sempre digo que existem filhos que você coloca lá no alto da montanha e empurra para baixo, nem assim ele rola. Agora tem outros que você coloca no alto da montanha, quando você se vira para olhar, eles já voaram, porque já tem maturidade. Existem filhos que necessitam de mais rigor, outros necessitam de mais carinho. O maior erro que alguém pode cometer, tendo mais de um filho, é educar todos da mesma forma. É impossível atender às necessidades de mais de um filho, porque as necessidades são diferentes, são espíritos diferentes. Então nós temos que ter uma visão mais abrangente, e é importante, fundamental, que o papai e a mamãe tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir e coração aberto para sentir. Os nossos filhos, eles dão sinais. Ao longo do tempo eles vão sinalizando as suas carências e o que está acontecendo, passando na intimidade do coração. E os pais não devem acreditar que fornecendo apenas roupa e alimentação estão cumprindo o seu papel educativo. Educar é muito mais do que isso. Educar é estar presente na vida dos filhos, acompanhá-los amorosamente e principalmente se interessar pelo mundo dos filhos, das crianças e dos jovens, para que a presença seja realmente marcada pela família. Isso é tão importante, você falou, porque a gente fala assim, gente, é um pai tão bom, é uma mãe tão boa, como é que nasce, como é que tem uma criatura daquela dentro do lar? Justamente assim, né? Espírito rebelde, que reencarnou ali, tendo um pai bom, uma mãe ali que deu o exemplo, e o espírito precoce rebelde, né? Porque traz aquilo com ele, não é isso? Cada um se revela ao longo do tempo. Imagine você, o jovem que se comporta com muita rebeldia dentro do lar, ele está passando por um processo muito delicado. A mocidade é um processo delicado, porque é onde eclodem os hormônios. O jovem também, já se percebendo como individualidade, compara o que o pai fala com aquilo que ele faz, observa a educação que recebeu, mas as reminiscências de vidas passadas que afloram em seu psiquismo de maneira discreta, mas que tem influência preponderante naquele momento grave da vida do espírito, que é a juventude. Por isso que é fundamental que os pais estejam ali como aquele regaço seguro, aquele porto seguro, em que os filhos possam aportar e principalmente conversar sobre os assuntos que lhes afligem a alma. Muito bem. Eu só vou falar dos livros infanto-juvenil, né, que já está falando muito em criança. Olha, você papai, você mamãe, você titia, amigos que queiram aí presentear, falando no dia do aniversário de uma criança, dê um presente, mas coloca junto ao presente também um livro infanto-juvenil. O Adeilson, ele tem vários livros infanto-juvenil, né? Que você pode presentear seu filho, você que é padrinho, madrinha, tio, tia, olha só, vários livros infanto-juvenil para criança, né, fazer estudo com eles, estudar com eles, ler com eles, né? Então são vários livros. Tem um beijinho
Beijinho, Beija-Flor, né? Olha só, com ilustração, um livro muito bonito para as crianças, todo ilustrado, né? Que vai mexer, que são com palavras fáceis de ser entendida e fáceis de ser entendida. Tem fugindo para viver, é isso? Isso. Fugindo para viver. Isso aqui tem historinhas também? Esse é um livro de aventura. De aventuras, também. É ilustrado? É ilustrado. Ilustrado também, né? Já se tornou peça de teatro. Peça de teatro, né? Olha, e são preços baratos, razoáveis. Olha, vale a pena você estar presenteando ou sem presentear também, comprar para sua criança. Jesus e as crianças, como é que é? O Jesus e as Crianças é um projeto que eu desenvolvi, escrevi 28 histórias, uma história para cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então você vai encontrar 28 histórias nos 5 volumes que você pode utilizar aí na sua reunião de Evangelho no lar, dentro da sua casa, aquele que educa, utilizar também na educação, no centro espírita, enfim, na sua instituição. O Evangelho segundo um adolescente. Isso aqui é para adolescente? É para jovens. Para jovens. É um livro que apresenta, traz um personagem que sonha, é um garoto que adormece e sonha com um Jesus adolescente, com um cercado de apóstolos adolescentes. Muito bem. Agora, para os adultos, você falou do livro aqui, Paulo Estevam. Esse é para jovens também. Para jovens também. Para jovens. Paulo Estevam para jovens. Foi uma adaptação que eu fiz, né, resumindo a história, mas mantendo o conteúdo, é claro, contando a história com palavras bem acessíveis, não tão rebuscadas como a obra original, para que o jovem possa ler e tomar contato com essa fantástica obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Muito bem, e tem esse outro livro para adulto, também é uma série, você lançou. Isso é uma série para jovens. Anjos. Ilustrados também. Eu não falo de anjos na história. É alemão, Nina, Jéssica, Altera e Sócrates. É a inicial do nome de cada adolescente que forma a palavra anjos. Também é um livro de aventura com muitas instruções, enfim, e traz aí referências do mundo espiritual para os nossos jovens. Como vamos adquirir o livro da Adeilson? Eu falei para papai e mamãe, onde eles vão? Entra no site? Pode entrar no site das distribuidoras, da Boa Nova, da Candeia. Olha lá, Adeilson Salles. Adeilson Salles. Você pode procurar no Google também, escrever lá Adeilson Salles, você vai tomar contato com o nosso trabalho, com as palestras, com livros. Hoje a internet fornece todos os recursos. Você é um médico psicográfico, é isso? Também. Bom, mas é assim, para eu falar assim, eu quero comprar esse livro Anjos, eu vou entrar lá em qual lugar lá na internet? Olha, aqui você encontra nas grandes redes, na Saraiva, na Leitura, em várias livrarias, na Nobel, na Siciliana, mas você pode entrar na www.boanova.com. www.boanova.com. Entra lá e vai localizar e vai receber em casa. Vai receber em casa. Ou na Candeia, www.candeia.net. Muito bem, olha, realmente nós precisamos dar instrução, dar clube para as crianças, né, lazer, mas precisamos também educar. Criança, por isso que o nosso Brasil está desse jeito. Mas sabe que aqueles deputados lá foram educados, ou Adeilson, só para errar? Eles só querem levar vantagem, não pensam no próximo, como é que é isso? Eles estão tendo uma enorme oportunidade de ajudarem as pessoas. Sabe que foram evangelizados? Eu imagino que não, mas eles têm uma enorme oportunidade de fazer um grande trabalho a benefício do próximo. Vamos esperar, torcer e orar também por essas criaturas para que eles possam despertar. Deus, nós queremos te agradecer, estouramos o tempo e você possa falar. E outras vezes vamos fazer via São Paulo, lá via Olinda, né? São Paulo, o Brasil inteiro. Vocês estão morando em Olinda agora. Vamos fazer no Skype, de lá e a gente fala com você, tá bom? Vai ser um prazer. Olha, que você tenha retorno com muita saúde, com muita força, que você agora continue sua palestra e você, telespectador, internauta, retornamos na próxima semana. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.